Fala pessoal, boa tarde, beleza? A gente teve um probleminha com a live da BO do Distrito Federal e a gente vai tentar abrir pelo meu perfil aqui. Vamos ver se agora vai dar certo, se essa internet vai ajudar. Estamos aqui na expectativa. Camille, se você. Isso, Camille, já vi que você chegou aí, né, com o perfil. Solicita aí para mim também, por favor. Vamos ver, Camille. Tomara que agora vá. Tá aparecendo aqui, aguardando. Agora deu certo. Agora sim. Agora, Alexandre, a honra é maior porque eu virei sua convidada, hein? Que isso! Eu que sou o convidado aqui, uma honra, como eu disse para você, né? Eu tenho um carinho muito grande por Brasília, inclusive agora às 5 horas, 5 e pouquinho, não vai dar para a gente estender muito a live. Tem um parabéns virtual para minha sobrinha que mora aí, né? Ela está fazendo 5 anos, então gosto muito de Brasília, gostei muito quando eu fui aí no Congresso, para mim é uma honra participar. Só me avisa, tanto você, Camille, quanto o pessoal que está assistindo aí, se o som tá bacana, se tá dando eco, qualquer coisa eu coloco meu fone, tá? Tá perfeito, Alexandre. O som tá super, super legal. E então você vai ficar com a gente até 4 horas, é isso? Isso, uhum. Tá A bom. gente vai conversando, vamos batendo um papo legal aqui, né, Camille? Alexandre, Oi, desculpa. qual o nome da aniversariante, a minha vizinha? Maria. Maria, feliz aniversário! Ela, de vez em quando ela assiste algumas lives minhas, viu? Ela é bem pequenininha, mas perto do celular, por exemplo, do meu irmão, da minha mãe, ela já assiste algumas aí. Oi? Tá cortando um pouquinho. A maior de todas as fãs. Mas, Camille, para mim é um prazer muito grande estar aqui, né? Eu sempre brinco, quando alguém do nosso grupo, alguém do nosso time aqui de pesquisa, de estudo, né, sobre lesões não cariosas, é convidado, por mais que a gente aborde de uma forma diferente, a nossa filosofia é bastante a mesma, né? O que a gente muda talvez é alguma preferência técnica, algum ponto nesse sentido, mas representar, né, o nosso time aqui de Uberlândia, a nossa instituição, e principalmente essa conexão aí com a BO de Brasília, eu fico muito feliz. E eu assistindo a professora aí falando, caramba, todos os meus professores, né? O Ricardo, Vanderlei, eu peguei o finalzinho dele, estava quase aposentando, mas eu pude participar de alguns projetos de extensões com ele lá. O Alfredo, eu tive a honra de ter o Alfredo como meu orientador na minha monografia de especialização. Eu gosto muito, tenho um carinho muito grande por ele, e foi até engraçado que ele era até um trabalho relacionado com a recessão gengival, periodontia, já vou até começar falando, né, porque já teve uma pergunta dessa. Ele estuda lesões não cariosas há muito tempo, né, o Alfredo, ele tem uma história muito grande, não só na oclusão, mas em todo esse processo. E ele não ficou travado, preso, restringindo a oclusão. Eu assisti a aula dele várias vezes na minha especialização, ele abordava esse aspecto multifatorial realmente da doença, né? E aí teve uma vez, ele sabe que eu trabalho com elementos finitos, ele falou assim, Alexandre, eu sei que você e o Paulo Vinícius devem ter alguns modelos nesse sentido. Manda para mim. Aí eu falei assim, eu estava na UF, no doutorado, né? Eu falei, Alfredo, eu mando, mas olha, vamos fazer esses modelos virarem a minha monografia de SP, né? Aí eu já aproveitei para convidar ele. Ele falou assim, não, então tá ótimo. Aí, para mim, é uma felicidade muito grande, né? Fiz meu mestrado e doutorado orientado pelo Paulo, a minha SP, quem me orientou na monografia foi o Alfredo. Você teve uma boas experiências. O livro da Alfredo eu acho que era meu travesseiro. Bem bacana, né? Ele tem um livro, acho que da série da Beno, se eu não me engano. Nossa, é fantástico o livro. Inclusive com o Paulo, junto com ele,
Flávio Simamoto, escreveram a parte de lesões cervicais não cariosas. É um livro para uma leitura rápida, muito legal. Vale a indicação aí. Uma boa referência. Sim, agora vamos para o tema aqui. Bora lá. Camille, eu gosto de começar, primeiro que é o seguinte, a gente anda falando há muito tempo sobre lesões cervicais não cariosas, depois a gente entrou na parte de lesões não cariosas, hipersensibilidade de uma forma geral, com foco muito grande em hipersensibilidade dentinária, em tratamento, como resolver a situação quando o problema já está instalado. E já tem vamos colocar aí uns 2 anos, o Paulo normalmente ele sempre pensa fora da caixa, né? O pensamento dele é lá na frente. E ele falou assim, cara, a gente tem que focar na prevenção. Enquanto a gente não tiver um foco preventivo, nós iremos sempre estar tratando sequelas. Então, da mesma forma como a prevenção da cárie funcionou muito bem, funciona, e, gente, hora nenhuma, nós estamos aqui falando que não deve acontecer esse tipo de prevenção. A gente bate na tecla de que outros tipos de doença também devem estar nos protocolos preventivos. Né? E a partir daí, os nossos estudos, as nossas orientações também começaram a abordar de uma forma mais enfática a prevenção. E o que eu comecei a perceber, o que a gente começou a perceber aqui? Que nós, toda vez que eu falo dentista, me inclua nessa também, nós, dentistas, vocês, tudo de uma forma geral, tá? Nós temos dificuldade em orientar o nosso paciente. E quando eu participo de alguns congressos, eu sempre faço a seguinte pergunta, né? Quando cabe, quando tem tempo e tudo. Eu pergunto assim, em salas de dentistas, né? Pessoal, quem aqui teve cárie primária, ou seja, não vale aquela cárie onde teve um processo de infiltração, cárie secundária, troca de restauração, tá? Cárie primária nos últimos 5 anos. Aí, vamos pôr aí, numa sala com 50, 100, um dentista levanta a mão, eu brinco, né? Gente, momento coração aberto, sem vergonha, no bom sentido, né? E aí eu faço a outra pergunta, gente. Agora, ao invés de 5 anos, a gente vai trabalhar no intervalo de 6 meses, 1 ano. Quem de nós, dentistas, teve um episódio de hipersensibilidade dentinária? Quando vai tomar um sorvete, sente dor, quando bebe água gelada, sente dor, ou quando já nem morde um picolé porque já sabe que vai sentir dor. E levanta a mão, por favor. E aí, mais da metade da sala levanta a mão. E, assim, é um experimento bem empírico, né? Mas o que eu concluo com isso? Se o dentista ele não tem cárie, significa que ele sabe prevenir cárie, e a partir do momento que ele sabe prevenir cárie, que ele não tem cárie, ou seja, ele previne nele, ele consegue passar isso para o paciente. Se o dentista, se nós temos hipersensibilidade dentinária, significa que nós não conseguimos prevenir nem em nós mesmos. Quanto mais passar essas informações para o paciente. Delicado. E por isso que eu te propus, né, quando você perguntou, né, vamos falar sobre lesões não cariosas, hipersensibilidade, mas qual tema a gente pode falar? Eu falei, vamos focar aqui em como orientar o paciente. Porque tratamento, nós já temos nosso protocolo, que já tem um feedback muito bacana. E tratamento não tem segredo, né? Lógico que os segredos, na verdade, tem, né? Que é o diagnóstico, é o controle dos fatores etiológicos. Mas é muito mais fácil você fazer uma restauração cervical, né, do que fazer uma classe 4. É simples demais aplicar um agente dessensibilizante, seja, né, aqui do ponto de vista dessensibilizante químico, né, então nitrato de potássio, oxalato, glutaraldeído e alguns vernizes, como verniz fotoativado ou verniz convencional. Agora, o difícil é a gente tentar sensibilizar esse paciente para ter alteração nisso, né? Sim. E um outro ponto que eu acho que a gente
e agora pensando, né, nos próximos anos aí, o que vai acontecer muito é que houve uma mudança do perfil dos nossos pacientes. Pacientes que tinham alto índice de cárie, de doença periodontal, e que migrou para um perfil de paciente, vamos colocar aí, de 85 para cá, com quase nenhuma cárie na boca. Vamos pensar no nós, nossos irmãos, e comparar com a geração dos nossos pais. Nem precisa ir muito além, né? A gente já percebe isso com a idade das pessoas que nós atendemos. E quando a gente... então vamos pegar dados, para ser mais exato, né? De 1986, foi o primeiro levantamento epidemiológico a nível nacional do Brasil, até 2010, né, SB Brasil 2010, o índice de CPOD do brasileiro reduziu em 68%. A média de quadrantes com bolsa periodontal, de 4 para cima, né, era de 8% e passou a 3%. Sendo assim, a boca está envelhecendo de uma forma diferente. A gente não pode deixar de sensibilizar, de mostrar para o paciente como que ele tem que orientar o paciente contra cárie e doença periodontal. Mas nós temos que embutir duas das doenças de maior incidência da odontologia. Mais de uma, né, mas vamos considerar assim, pelo menos uma a cada 3 pessoas no mundo tem hipersensibilidade dentinária. Com alguns países chegando a 8 em 10. A prevalência de desgaste dentário é de quase meio, de quase 1 para cada 2 pessoas, ou seja, 45% da população mundial tem desgaste dentário a nível patológico. E aí, como que a gente vai orientar esse paciente, né? Sim, e sempre quando você fala sobre o tema de sensibilidade dentária, olha, um assunto muito comentado, dá muita audiência, porque as pessoas, quando mordem um sorvete, sentem isso. E não tem marketing maior do que isso, de assunto, né? De promover. Então, a rede hoje, mudança de comportamento e paradigmas, né? E justamente isso, né? E o Leandro Hilbert, ele fala sobre a doença da cárie, e ele também fala sobre a doença não cariosa de uma maneira muito legal, né? E ele fala que a cárie é uma doença comportamental. E a doença não cariosa, ela também é uma doença comportamental. Então a gente tem que buscar estratégias. Estou tomando nota. Né? A gente tem que buscar estratégias para mudar o estilo de vida daquela pessoa. E a partir do momento que o estilo de vida é saudável, que aí é um outro ponto, né? Ou que faz bem, talvez é saudável para o psicológico daquela pessoa, né? Eu não posso julgar, eu estava aqui tomando um cafezinho, ó, né? Não vai tirar meu café, não vai tirar minha cerveja, não vai tirar o vinho de algumas pessoas, não vai tirar o limão espremido do Bruno Reis, por exemplo, entendeu? São pessoas, por exemplo, o Bruno, não vou falar de mim não, né? Vamos pegar aqui. São pessoas que têm uma vida muito saudável, e o corpo está saudável, mas pode envelhecer a boca. E aí tem alguns pontos onde a gente pode equilibrar isso, né? Que é o que a gente vai falar. Sim. Pode falar, Camille, desculpa. Eu vou falando demais, viu? Mas você tem que falar muito, porque tá todo mundo aqui para ouvir você, e você tem muito... Aí, ó, Bruno, a gente tem muita gente boa entrando aqui, o Márcio, Sofia, que estão me dando uma mão gigante, a Paty. Bruno, estava falando aqui de você, elogios, hein, cara? Eu falou você como referência aqui. Sim, Alexandre, pode continuar, porque a fala é tua. E um ponto muito legal, gente, em relação ao que o Bruno faz, é que, além do... É uma frase dele, tá? Abre aspas. O que envelhece dente, envelhece material restaurador.
Então, várias das vezes, eu me peguei fazendo, por exemplo, faceta de resina, restaurando lesão cervical não cariosa, em pacientes que exigiu tratamento restaurador por um desgaste, mas não me atentava muito ao envelhecimento do material, né? E o Bruno, ele bate muito na tecla nisso, e eu aprendo muito com ele sobre isso. Agora sim, Alexandre, como um periodontista, especialista, eu fiz pós-graduação na Universidade de Carmo, alguns nomes, eu vejo assim, muito a questão do protocolo de tratar a doença periodontal. Aí depois vai tratar a hipersensibilidade dentária. E quando a periodontal está avançada, a hipersensibilidade está ali colada, né? Então, essa questão de restaurar lesão cervical a doença periodontal, você tem que equilibrar, não deixar micro-organismos avançar ali, fazer realmente um bacteriano, né, da flora, depois da sensibilidade, é isso? Assim, normalmente, Camille, o paciente deixa eu entender melhor esse seu comentário. Você está falando de um paciente que ele tem raiz exposta devido a uma periodontite e não uma recessão gengival, por exemplo, né? Foi a pergunta que foi feita aqui. É relacionado especialista em pério, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? Então, pode puxar, estamos para isso. Então, a lesão cervical tem diferentes etiologias, mas dentro da etiologia periodontal, que é a que eu mais convivo, eu, como protocolo, eu trato a doença periodontal e depois eu trato a sensibilidade dentinária. E a minha prática foi muito afetada pelos teus livros, pelas tuas palestras. Legal. Camille, vamos pensar aqui um paciente que tem recessão gengival, tá? E aí depois a gente vai para o que teve uma exposição reticular por uma periodontite, por exemplo. Tá? Nesse caso da recessão gengival, o que a gente tem que entender? Teve perda de estrutura de raiz, entendeu? Essa perda de estrutura, ela é suficiente para a gente poder fazer um alisamento reticular e deixar ela com uma forma com que não fique uma cavidade aí de meio milímetro, por exemplo, fique algo mais uniforme, entendeu? Nesse sentido, a gente não vai restaurar e a gente não vai aplicar dessensibilizante. O ideal, tá, é com que seja feito esse procedimento de recobrimento reticular numa dentina mais limpa possível. Agora, é possível recobrir tudo? Ou mesmo recobrindo, ainda vai ficar uma área de dentina exposta. Tá? Aí recobre e, em seguida, faz a aplicação, se continuar a hipersensibilidade, porque talvez você recobriu a dentina que é hipersensível. Isso é um ponto que a gente tem que falar aqui. Nem toda dentina exposta ela é hipersensível. E nem toda hipersensibilidade dentinária vai acontecer em dente com dentina exposta. Tá? Pela permeabilidade do esmalte, vulnerabilidade do esmalte cervical, com trincas e por aí vai. Então, nesse caso, a gente tem essa conduta. Olha, tem uma cavidade. Gente, se tem cavidade de 1 milímetro para cima, não tem como, a gente vai ter que restaurar, tá certo? E eu acho que o grande problema que os periodontistas não gostam de recobrir restauração, não é o periodontista, é quem fez a restauração. Camille, existem vários trabalhos recentes, como estudos clínicos, revisões sistemáticas, né, de literatura, mostrando que é previsível o recobrimento radicular em resina composta. Mas de onde vem este receio do periodontista de recobrir raízes, né, onde lesões, onde cavidades, porque agora a gente está falando de cavidade, tá? Onde a cavidade foi restaurada. Pela conversa que eu tenho com periodontistas, que eu gosto muito, né, que trabalham na nossa equipe, quando rebate o retalho, vê uma restauração com muito excesso, uma restauração mal feita. Então, o problema não está no recobrimento da restauração.
está no recobrimento de uma restauração mal feita, com excesso. Então, é aquela coisa, se não tem uma cavidade que seja possível fazer um alisamento para ficar em torno de meio milímetro, tem que fazer, em até 1 milímetro, tem que fazer restauração e com resina composta. Eu estou falando aqui não de uma cavidade na raiz subgengival, tá? Eu estou falando uma cavidade ao nível cervical, né, onde, por exemplo, o seu enxerto, ele não vai conseguir recobrir tudo. Sim. Concordo. Tá? E aí, na periodontite, a gente tem muita essa exposição após uma cirurgia, por exemplo, de eliminação de bolsa e por aí vai, né? Sim. Mas é menos comum um relato de hipersensibilidade. Até porque, ao contrário do desgaste dentário, e aí é um trabalho da Dani Navarro, professora aqui da Unitri, que trabalha com a gente, nosso grupo, ela mostra justamente isso, que o desgaste dentário, a recessão gengival, ela tende a aumentar conforme a idade da pessoa. A hipersensibilidade não. O pico da hipersensibilidade é ali nos jovens e adultos, né? Então, normalmente, como esse paciente que teve a raiz exposta por um processo bacteriano, né, uma cirurgia de eliminação de bolsa, por aí vai, onde expôs aquela dentina radicular, este paciente, ele tem menos queixa de hipersensibilidade. Mas aí sim, é a mesma estratégia, o que não dá para recobrir, o que realmente vai ficar de dentina exposta ali e que não tem cavidade, que não vai ser restaurado, aí faz a aplicação do nosso protocolo dessensibilizante. Do protocolo dessensibilizante. E deixa eu te falar, doutora Alexandre, no início, quando o paciente chega no consultório com queixa de dor, eu e tem uma escala visual de dor. Isso. Eu estou analisando quais são os parâmetros. O paciente chegou no meu consultório, fizemos o diagnóstico, o plano de tratamento, executamos, para ele sair e eu tenho parâmetro de, olha, deu certo, nós conseguimos sair desse ponto para chegar. Eu uso a escala visual. Como Camille, antes disso, desculpa, eu só quero responder aqui o César, né, que ele pediu algumas dicas de leitura. César, as dicas de leitura aqui, ó, o nosso primeiro livro sobre o assunto, lesão cervical não cariosa e hipersensibilidade dentinária cervical, né, primeiro autor aqui, o Paulo Grippo, e também o nosso segundo livro. E quando eu falo nosso segundo livro, não é segunda edição, não é uma atualização, é sim um complemento, tá certo? Os livros, eles se complementam, onde já tem mais ou menos 1 mês que a gente mandou para o final, para o Rui, o livro já deve estar sendo lançado agora na versão espanhola, e em 2021 já vai para a língua inglesa também, tá? Nesses 2 livros, vocês vão encontrar muitos assuntos. E abordando sobre isso, né? O livro é sobre lesão cervical não cariosa e hipersensibilidade dentinária. E para quem quiser vários artigos do nosso grupo de pesquisa, que é o grupo em lesões não cariosas, é só mandar uma mensagem para mim aqui ou lá no grupo, que eu consigo enviar um link para vocês do assunto, tá certo? Com todos os artigos já produzidos pelo nosso grupo. E também, né, lógico que a gente não fica preso somente na nossa literatura, a gente precisa saber, e nós aprendemos muito com outros autores, tanto do Brasil quanto de fora, né, então, aí eu mando, nesse link vai estar tanto os nossos artigos, quanto artigos de outros grupos de pesquisa que nós temos como referência. E Alexandre, vale ressaltar, né? Porque meu pai diz assim: você não tem que dizer que você é boa. Os outros. Eu quero fazer um destaque, porque eu tenho ele é muito didático, é um livro que tem muita figura e passo a passo. Então é muito fácil você absorver o conhecimento do seu periodontista. E eu quero algo que complemente, porque eu não acredito no especialista de dente
36 no canal distal. Então, é Uhum. transdisciplinar. Então, para mim, como pessoa, muito rica a leitura. E foi levar na minha prática clínica. Foi muito E é bom. justamente isso, né? O Paulo fala isso, um post desses polêmicos dele aí, mas que eu concordo. É que o super especialista ele é limitado. Pode ser o melhor para fazer determinado protocolo, mas a gente precisa de uma abordagem, principalmente para as lesões não cariosas, muito mais do que multidisciplinar. Não é só periodentística endo. A gente precisa aqui de uma abordagem multiprofissional, transprofissional, com fisioterapeuta, gastropsicólogo, psiquiatra, né? E no livro a gente traz muito isso. Você que é periodontista aí, né? Tem 3 casos do Guto Giordani, onde tem o QR Code com os vídeos. Lógico, o objetivo, por mais que ele mostre o passo a passo, não é explicar as etapas da cirurgia, mas sim como a cirurgia periodontal ela está relacionada com o tratamento da hipersensibilidade dentinária. Falando aí de Brasília, né, a equipe do Palmieri, da Raíssa, que colaborou muito com a gente também, tem um caso e uma discussão fantástica sobre desgastes dentários mais severos. Então, fico muito feliz aí com o seu feedback, viu, Camille? Pois é, aí eu tô... Eu mudei de assunto e esqueci a sua pergunta. Qual é mesmo? Foi mal, Camille. Eu vou dar preferência aqui à pergunta da Carolina. Carolina, você está lendo? Em caso de paciente com LNC, já previamente com perda óssea interproximal, muita sensibilidade, coroa restaurada, porém com sensibilidade, como faço para remover essa? Deixa eu ler aqui, que eu não entendi essa pergunta, hein? Eu não entendi, foi uma sensibilidade pós-operatória, Carolina? Desculpa, viu? Porque a sensibilidade pós-operatória, normalmente ela ocorreu por algum equívoco durante o tratamento, tá? Seja no diagnóstico, no protocolo clínico, e eu falo isso de uma maneira bem tranquila, até porque quem não erra, né? Eu também tenho alguns casos, apesar que cada vez menos com a experiência com que a gente adquire, né? Mas se eu entendi aí na coroa, se for uma coroa indireta, talvez pode ser isso, no preparo com uma área de dentina exposta, isso com uma área de dentina exposta, e está bem adaptada, né, a coroa pode fazer a aplicação do dessensibilizante. Muita gente fala sobre, tem queixas, né, queixas de hipersensibilidade dentinária em pacientes onde foi feito exoimplante, porque tem uma diminuição do padrão ósseo, né, da crista óssea proximal desse dente, com consequente exposição de uma área de raiz. E aí faz o implante, fica aquela coroa, mas a gengiva não consegue cobrir todo aquele espaço, e alguns pacientes questionam isso. E aí também pode aplicar o protocolo dessensibilizante. Tá? Alexandre, agora eu vou colocar da escala visual, de como eu oriento no início. Doutor, eu não suporto essa sensibilidade. Quais são os parâmetros para procurar ter um inicial e um final? E outra coisa, Alexandre, levando para esse campo, detém, não tem culpa, tem controle. E você considera que é algo que tem cura, que a gente pega 10, leva o 0 e vai para a vida toda? Legal. Primeiro eu vou mostrar aqui, deixa eu só chegar lá no capítulo, é o capítulo 2, onde a gente tem a nossa escala. Olha aqui, Camila. De 0, então, olha só, não é nem leve, 0 é ausência de dor. Então agora, por exemplo, eu estou aqui um sabadão conversando com vocês sem nenhuma dor, tá? 10 é a pior experiência de dor que a pessoa já teve na vida. Então, por exemplo, se a pessoa, Por quê? Porque dor é subjetivo, né? E, por exemplo, esse 10 tem que levar em consideração essa subjetividade, tá? Então, talvez uma pessoa, ela já quebrou uma perna. Talvez a sensibilidade de dor dela
vai ser, né, o 10 é lá em cima, do que alguém que não teve uma experiência muito dolorosa. Mas não é só isso, né? Talvez a pessoa, ela, por mais que uma dor, para mim, pode ser a mesma dor. Para mim, é a pior dor do mundo, para você não é nada disso. Então, por isso que a gente tem que padronizar pela escala. Porque o mesmo episódio de dor pode se comportar diferente para mim, em mim e em você, e de forma diferente na população, né? Então, a gente sempre comenta sobre isso. E pode parecer exagerado, tá? Ah, mas vai ter episódios de 10 na hipersensibilidade dentinária? Tem. E aí eu vou contar um episódio meu. O ano passado eu fui para a praia com a minha família, tal, minha namorada, e ela gosta muito de caipirinha. E, tipo, eu não tô muito acostumado, é limão e tudo, tô tomando lá caipirinha com ela, 1, 2, 3 dias, né? Camille, de repente a gente foi jantar ali mais ou menos na metade, no quarto, quinto dia, e veio uma sobremesa de sorvete, eu pus na boca, eu senti muita dor. Um pico de dor que, pra mim, foi 9, sabe? Foi uma das piores dores que eu já senti na minha vida. E eu pensei, caramba, o que mudou na minha rotina, né? Até agora eu tava de boa ali, comendo um camarão, um peixinho, agora pus esse sorvete aqui, eu tô, sem brincadeira, eu quase chorei de dor, né? O que tá acontecendo? E aí eu pensei, fui parar para pensar, olha só, 3 dias, né? Lógico que não era só isso, né? Mas, tipo, 3 dias que a minha alimentação mudou principalmente em quê? Consumo de limão, né? A vodka, por si só, ela não é ácida, inclusive ela tem, a pinga eu não sei, para te falar a verdade, eu até preciso pesquisar sobre isso, inclusive, se a Sofia estiver aí, a Sofia está fazendo um trabalho aí com a gente, tá? Ela assistiu a palestra lá no congresso que eu participei com vocês, e ela fez um levantamento fantástico do pH de vários alimentos, de várias bebidas que a gente está organizando para publicação. A vodka, ela tem um pH neutro, mas o limão, ele tem um pH muito ácido. E aí não adianta falar, por exemplo, você tem que parar de tomar, né? Não vou parar de tomar. O que a gente tem que orientar o nosso paciente nesse sentido? Olha só, o limão, ou vamos tratar aqui sobre doenças ácidas, alimentos ácidos de uma forma geral, né? Em excesso vai fazer mal. E tem alguém ali que vai estar trabalhando, que é a saliva. Só que quando é muito ácido e tem uma titularidade onde libera muitos íons ácidos de uma maneira muito rápida, porque isso é um outro ponto importante, viu, gente? Não é tudo que tem um pH mais baixo que é considerado um ácido forte, por exemplo. Tá? Existem substâncias em que a saliva ela tem uma maior dificuldade em realizar a sua neutralização, que esses têm uma titularidade mais alta e, consequentemente, são considerados ácidos mais fortes, mais agressivos para o nosso dente. Então, o que a gente recomenda? Né? Por exemplo, para quem todo dia tem um episódio para quem todo dia toma um limão espremido. Primeiro, faça a utilização na sua rotina de dentifrícios, de pastas de dente, que busquem fortalecer essa cinética de desmineralização, remineralização do esmalte dental. Né? Então, por exemplo, pastas de dente que têm uma abrasividade menor, em torno aí de 30, que é o mínimo que a gente considera, até 80, por mais que existem indicações de que até 100, tudo bem, mas a gente já começa, aí é uma opinião mais do nosso grupo de pesquisa, que por mais que algumas entidades, né, a literatura recomenda 100, a gente considera até um 80 um padrão adequado, lembrando que a FDA recomenda um 200, 250, que é extrapolar, né? E eu estou falando de RDA, tá? RDA é Relative Dentin Abrasion, né? Ou seja, quanto que essa pasta de dente vai promover a abrasão em dentina. Para quem quer saber estes dados de RDA, lá no perfil do Instapub Odonto, tem vários
valores desses GRDA de algumas pastas. No nosso livro aqui, que eu não estou com ele em mãos, porque minha casa está reformando, estou mudando, está uma bagunça aqui, tá? Mas eu consegui mostrar aqui no PDF, a gente tem de várias outras pastas. Então, além desses cuidados com escova macia, com uma pasta de baixa abrasividade, né, nós temos que orientar o paciente a quê? Fazer o enxágue da boca após a ingestão do ácido, tá? Do alimento. Ah, mas eu não sei se a minha alimentação é ácida, enxago a boca, tá? E sabe o que eu acho interessante isso, Camille? Eu ministro uma disciplina aqui na UFO, para o TSB, que é prevenção da cárie e doença periodontal. Então, eu não fico estudando só lesões não cariosas, eu também estudo a doença da cárie e as doenças periodontais, né? E tem um ponto que se perdeu, não sei por que se perdeu, mas se você pega qualquer livro de dentística, de cariologia, antes do fio dental, o pessoal pergunta, é fio dental ou é escovação antes? Mas antes disso tem uma recomendação que é enxágue a boca. Porque assim como tem biofilme, matéria alba, película adquirida, nós temos o acúmulo de alguns alimentos, né? Então, por exemplo, este bochecho, trabalhando aqui com uma higienização, sem ser com foco específico, na verdade nem é bochecho, né? Este enxágue da boca, trabalhando aqui no foco não só das lesões não cariosas, mas de uma forma geral, antes da pessoa passar o fio dental, ela tem que enxaguar a boca. Isso é recomendação antiga, que a gente aprendeu na faculdade, mas a gente esqueceu. Eu falo a gente generalizando, eu sei que muitos aí devem fazer isso, indicam esse paciente, tá? Mas de uma forma geral isso se perdeu. Então, para as lesões não cariosas, né, pensando nessa forma de prevenção, nós temos que orientar nesse sentido o paciente. Fez a ingestão, não vai escovar o dente sem enxaguar a boca. Ah, Alexandre, eu ouvi falar aí que eu tenho que esperar 40 minutos para escovar os dentes. Existem algumas recomendações de esperar até 1 hora, tá? Agora eu não lembro se é da ADA ou se é da FDA, né? É uma das duas, desculpa, depois eu posso conferir isso. Que sugere pelo menos 1 hora depois do alimento. Camille, talvez no meu cotidiano, no seu, encaixa. Mas eu acredito que nem encaixa. Eu não consigo almoçar e esperar 1 hora para eu escovar os dentes, tá? Ou eu tenho que ir para academia, ou eu tenho que ir para o trabalho, ou eu tenho alguma outra coisa para resolver, né? E da mesma coisa, por exemplo, um paciente que ele tem refluxo noturno. Esse paciente acorda com a boca cheia de ácido. Ele, na teoria, o ideal seria que ele esperasse 1 minuto, desculpa, 1 hora para escovar os dentes. Isso não encaixa na rotina dele. Ah, tá, beleza, vamos pensar assim. Então, você vai... Como que é a sua atividade de manhã? Ah, eu acordo, tomo um banho, e depois eu escovo os dentes. Opa, já melhorou. Mas vamos pensar no seguinte. Você acorda, faz o bochecho, toma o banho e escova os dentes. Olha, isso não encaixa. Eu não tenho o hábito de tomar banho de manhã, várias pessoas não têm esse hábito, tá? Então, para essa pessoa, o que é? Se ela toma o limão espremido, ou se ela tem o refluxo gastroesofágico, para essa pessoa não tem que esperar 1 hora, senão ela vai tomar o café aonde? Ela vai escovar os dentes aonde? Lá no trabalho. Não, então, olha só, faça o enxágue da boca. E como que é feito esse enxágue? Tá? O Caio, que é meu aluno de C, a gente está delineando um trabalho sobre isso também, onde a gente vai até avaliar algumas outras substâncias, além da água, para ver se melhora ainda mais esse equilíbrio do pH. Né? Mas enquanto a gente não tem alguns dados mais palpáveis, o que a gente recomenda? A própria água. Pega a água, evite fazer bochecho, tá? Porque senão a gente pode combinar um mecanismo corrosivo, biocorrosivo, com um mecanismo erosivo, e aí sim, né, seria uma erosão ácida,
né, porque essa erosão é um hábito de fricção, tá? De acordo com as ciências naturais, é fricção, é um desgaste por atrito, mas essa substância, se estiver muito ácida e fazendo um movimento na boca, pode ser que isso não promova um desgaste humano, mas se a pessoa faz isso durante 10, 15, 20 anos, pode ser que promova um desgaste maior, aumente a hipersensibilidade dela, né? Então, nesse sentido, essa pessoa que não tem esse tempo, ela enxágua a boca e mostra para o paciente, tá? Em torno de 3 a 5 segundos, fazendo isso umas 3 vezes. O paciente, a gente, vai fazer isso em quê? 15, 30 segundos. E essa maior quantidade de água, e já tem trabalhos que mostram isso, né? Faz com que o pH da boca fique menos ácido. Algumas outras substâncias, mas que não tem muita diferença da água e que tem um custo. Então, se a gente tem a água aí acessível, né, não tem por que a gente ficar pensando neste momento em outras substâncias. Pode ser que daqui para frente a gente ache, né? Agora, pensando somente na biocorrosão. Eu penso o seguinte, dando exemplos aqui de grupos de risco. A pessoa, ela já faz parte de um grupo de risco ligado à biocorrosão, ou seja, ao fator ácido muito evidente. Se ela tem a condição de fazer este enxágue da boca, e não é um bochecho, com uma substância que pode fortalecer essa cinética de desmineralização do dente, eu também recomendo, entendeu? Então, por exemplo, pode fazer um enxágue com fluoreto de amina? Pode, né? Tem tendências que pode melhorar? Tem, né? É fato. Ainda não está comprovado, mas a gente pode, né, indicar como um mecanismo a mais para esses pacientes. Mas se não é um paciente de risco, a gente pode indicar somente a água para fazer esse enxágue mesmo. Tá? Então, resumindo essa parte aí, né, de orientação, não tem como a gente ficar proibindo demais o paciente fazer uso desses alimentos ácidos, né? Então, a gente tem que orientar a utilizar escova macia, pastas com uma abrasividade menor, e no sentido de fazer um enxágue logo após, né, a ingestão desse alimento ácido e imediatamente antes da higienização. Enxágue seria uma lavagem leve, justamente. Gente, quem aqui... Olha só como as perguntas elas se casam, né? Quem aqui nunca chegou, deu aqueles copinhos para o paciente e falou assim, faz um bochecho para mim com clorexidina. E aí, quando vira para o paciente está gargarejando. Não é verdade? Ixi, eu já falei por isso. Se o paciente ele não sabe a diferença de gargarejo para bochecho, ele não vai saber a diferença de enxágue para bochecho. Então, a nossa colega aí que perguntou é justamente isso. É um enxágue leve. Eu gostei disso que você falou, viu? Enxágue leve. E mostre para o paciente. Nós sentamos para o paciente e mostramos para ele como que tem que passar o fio dental, como que tem que escovar, não é? E por que não orientamos quanto a essa perspectiva de desgastes dentários? Olha, explique para ele as diferenças das pastas de dente, né? A professora Maria Luísa, a professora Ana Cecília, nossa, elas explicam isso como ninguém, né? E entender e prescrever a pasta mais adequada para o paciente. Eu vejo que ficou muito solto, tá? E as empresas, elas viram este campo de mercado antes do dentista. E falavam, se o dentista não sabe tratar, então a gente vai ter um efeito paliativo. O efeito paliativo qual é? Pasta de dente dessensibilizante. Tá? Elas não estavam erradas. Elas só entenderam que se o dentista ele não sabe prevenir e tratar, elas entraram com esse produto. Tem indicações? Tem. Né?
algumas indicações que a gente considera até um pouco mais como complementos do tratamento. Não saio prescrevendo, não é a nossa recomendação. Uma prescrição das pastas, né, que tem agentes dessensibilizantes. E funciona? Funciona muito bem, tá? O grande problema das pastas dessensibilizantes se alivia a dor, a gente perde o controle do paciente. Então, e o fator etiológico, ele continua ali. Então, antes disso, a gente faz o controle dos fatores etiológicos, faz o nosso tratamento. Eu sempre brinco o seguinte, né? Perdeu o periodonto, recobre. Perdeu esmalte, dentina, restaura. Lesão subclínica, onde tem só o sintoma, né, só entre aspas, onde tem a hipersensibilidade dentinária não associada à lesão cervical nucleosa ou à recessão gengival, aplicação do protocolo dessensibilizante. E se tiver necessidades, por um paciente onde o controle do fator etiológico é mais complexo de controlar, vou dar um exemplo aqui. É fácil controlar refluxo gastroesofágico? Não, alguns gastros levam tempo. É fácil controlar sintomas, por exemplo, apertamento dental relacionado a um paciente que tem muita ansiedade, que desconta nos músculos elevadores da mandíbula. Não é. Então, nesses casos, onde a gente está com dificuldade de controlar esses fatores etiológicos, onde a gente já fez o possível para controlar, onde a gente já fez a parte de tratamento, aí a gente pode utilizar também as pastas de dentes dessensibilizantes. Pois é. Eu agradeço muito a sua contribuição aqui. 1 hora de live é muito bom. Eu dei uma fuxicada. Eu nem sei como é que o pessoal assim, que é mais novo, né? Fala como é que é quando você investiga o Instagram da pessoa, dê uma olhada lá. Eu acho que é... Como é que o pessoal fala? Eu acho que é stalkear, não é? Alguma coisa assim. Exatamente, stalkear. Aí eu vi que lá no teu perfil, com vários artigos científicos, muito bons, porque e também, assim, o teu livro, eu acho que é uma coisa ali, para quem é da área de dentística, é o consultório. E agradeço muito. Quando você vier aqui em Brasília, me deixe saber. Você é bem-vindo aqui na ODF, viu? Eu agradeço demais. Como eu disse, é uma cidade muito querida. E, assim, independente de ser aula, se é um bate-papo, igual a gente fez aqui, né? Toda aula minha, eu sempre coloco lá um et-al, que é no sentido de e-colaboradores, né? E é uma grande honra aí ter a Luana, que formou comigo, Paulo Rodolfo, nossa, tanta gente boa aí, né? Todos esses nossos colegas aí com a gente nesse tempo. E eu coloco esse et-al justamente porque a gente faz tudo em grupo e também não é porque a gente faz em uma equipe que a gente não estuda, não tem parceiros externos, né? Então, já mencionei ali alguns, né? O Leandro, Ana Cecília, Maria Luísa, Palmieri, Raíssa, além de todo mundo aqui do nosso grupo de lesões não cariosas, e vocês também, pela oportunidade de a gente bater esse papo aí no sábado. Agora, eu vou carregar ali minha xícara um pouquinho mais de café, né? Parabéns. Pois é, Alexandre. Então, eu quero pedir para quando você fizer a live, por favor, você... Porque ela vai para a TV ABO. Então, tenha esse cuidado só quando encerrar a live. E, beleza. Combinado. Estaremos juntos outras vezes. Combinado. Muito obrigado aí, ABO, a você e a todo mundo que prestigiou a gente aí. Valeu, um abraço. Um abraço. Tchauzinho. Tchau.